O DNA é tipo o que define a pessoa, né? Aquilo que eu vi na escola. Diz quem é filha de quem, assim, né? São coisinhas com informações genéticas e estão em 2 fios. Eso yo lo sé. Lo vi en Discovery Channel. Es en donde están contenidas nuestras informaciones genéticas. Es aquella trencita bien chiquitita. Está en todo. Es impressionante. Enzimas são proteínas, né? É fundamental para a vida. Sem proteína a gente não seria nada. Eu acho que é importante sim, porque tem o transportador e o mensageiro. E a diferença do DNA para RNA é que o DNA fica lá, sentadinho. Sabe, o RNA é o proletariado e o DNA é a burguesia. El RNA tiene una cosita nada más. Pero eso es solo de virus y bacterias. ¿O no? ¿O no? Ay, ¿o no? O que é vida? Vida é a característica de tudo aquilo que é vivo. Vivo é aquele capaz de nascer, desenvolver, reproduzir e morrer, essencialmente formado por 4 moléculas orgânicas, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e carboidratos. São vivos os cetáceos, as borboletas e as samambaias. Não são vivos as rochas, as estrelas e as bolas de golfe. Não se sabem se são vivos os vírus. Os vírus não são considerados vivos porque precisam da ajuda de um ser vivo para se reproduzir. Reprodução é, essencialmente, a forma arranjada pela vida para propagar informação de como se auto-organizar. A auto-organização da matéria orgânica é feita com o auxílio das proteínas. Proteínas são cadeias específicas de aminoácidos que podem ser de 20 tipos diferentes. Isso quer dizer que se quiséssemos construir uma proteína constituída de 3 aminoácidos, poderíamos fazê-lo de 8.000 formas diferentes. A maior proteína conhecida tem de 27 a 33.000 aminoácidos. Para que esses aminoácidos sejam agrupados de maneira correta, é necessária a informação que está contida no DNA. DNA, ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que está nas nossas células e tem a forma de uma longa escada torcida. Os degraus dessa escada são formados por 4 tipos de bases nitrogenadas: guanina, adenina, timina e citosina. As bases nitrogenadas se conectam entre si de forma específica. Adenina sempre com timina e guanina sempre com citosina. A sequência de nucleotídeos da escada é o que informa a ordem na qual os aminoácidos devem se ligar para formar as proteínas corretamente. Se as proteínas forem construídas da forma errada, é provável que não funcionem como deveriam. Mas isso não acontece de uma forma direta. Existe um outro tipo de ácido nucleico que participa desse processo fazendo a comunicação entre DNA e proteínas. Essa molécula é o RNA. Existem 3 tipos de RNA: mensageiro, aquele que carrega a informação contida em parte do DNA; transportador, aquele que reconhece de 3 em 3 nucleotídeos de RNA mensageiro e faz uma correspondência com um aminoácido específico; e RNA ribossomal, constituinte dos ribossomos, a máquina de montagem de proteínas. Mas afinal, é possível ver o DNA? Eu acho que não dá pra ver o DNA assim não. Mas se você fizer um exame e botar no microscópio, acho que dá. Tá sim. O microscópio ou proteínas. Deve dar pra ver a dupla hélice também. Eu vi uma vez que dava pra esticar o DNA do morango e daria a volta inteira na Terra. Muitas pessoas pensam que quando se olha as células em um microscópio, é possível ver a dupla fita de DNA, com letrinhas e tudo. Na verdade, isso não é possível. As letrinhas que vemos nos desenhos são apenas representações das pequenas moléculas que são os nucleotídeos. Mas a ciência é incrível! É possível ver o DNA a olho nu. E para isso, você não precisa de nada muito chique. Água, sal, detergente, álcool isopropílico, você ou qualquer outro voluntário disposto a doar um pouco de suas células bucais. Primeiro, coloque uma colher de sopa de sal em 100 ml de água e faça um bochecho salgado por 1 minuto. Cuspa em um recipiente. Adicione 1 gota de detergente com cuidado para não formar bolhas. Lembre-se que as células têm uma membrana lipídica que precisa ser rompida para que o DNA saia. Incline o copo e derrame o álcool com cuidado para formar 2 camadas. O álcool desidrata, ou seja, retira moléculas de água do DNA, tornando-o insolúvel em água e fazendo com que se aglomere.
O material resultante é menos denso que a água, então serão formados grumos entre a camada de água e a de álcool. Así está mejor, ya estás grabando. Beijo para todos. This is a tasty burger. Ficou bom!